Glória a Deus, a paz a todos. Louvado seja. Vamos compartilhar esta live, a paz do Senhor. Sejam bem-vindas para mais um dia. Paz do Senhor, irmã Deise. Paz do Senhor, pastora Débora, irmã Ana Paula. Shalom para todas. Oh, glória! Louvado é o nome do Senhor. Nós já passamos aí uma semana, 7 dias do jejum de 40 dias. Quem está persistindo aí? Quem está firme e forte na consagração de 40 dias? Hoje eu vou trazer chaves sobre os 40 dias. Louvado seja Deus. Vamos compartilhar, meninas, a live. Como vocês estão? Como vocês estão? Como está sendo participar da oração das 9? Conta um testemunho. Conta um testemunho. Uma experiência que teve com o Senhor. O que vocês estão sentindo? Teve alguma mudança ao participar do grupo, ao participar das orações? Conta para mim como está sendo a experiência de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de eu trazer a palavra, vamos conversar um pouco. Conta para mim como está sendo a experiência dos 40 dias. Louvado seja Deus. Paz do Senhor, irmã Daia Souza. Hoje eu vou trazer chaves poderosas, hein? Aleluia. Ó, a irmã falou. Bênção, crescimento e fortalecimento. Eita, glória, é forte. É forte. Alguém mais tem sentido uma mudança ao participar do grupo, ao participar do propósito? Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmã Crenilde. Bênção de Deus. Ó, a irmã Esther aí. A paz, irmã Esther. Meu Deus. Deus é lindo, Deus é fiel. Glória a Deus. Olha aí, ó. A irmã Ana Paula Vieira. Destravando minha mente, fortalecendo minha vida espiritual grandemente. Olha aí, olha o que Deus está fazendo, olha o que o Espírito Santo está fazendo. A irmã Esther está sendo uma bênção, aleluia. A pastora Débora, avivamento e crescimento. Eita glória, pastora, é desse jeito. Deus vai te usar para avivar o povo. Meu Jesus. Paz, irmã Cleonice. Paz, irmã Kathleen. Seja bem-vinda. A irmã Tayane Paiva. Tenho sido fortalecida, renovada e aprendendo dia após dia. Olha aí, irmãs, até eu estou recebendo nessa oração das 9. Até eu recebo tanto unção ali, a presença, até eu estou recebendo na unção que Deus tem visitado nós grandemente ali. O Espírito Santo tem derramado muito sobre nós. Louvado seja Deus. Alguém mais notou uma diferença? Entrou no grupo, teve um destravar em alguma área da vida? Está sentindo que o Senhor está fluindo? Está sentindo que Deus está trabalhando? Irmãs, naquele grupo ali tem vaso, tem pastora, missionária, diaconisa, tem ministérios ali para ser avivado. E nós estamos com a mentoria em grupo. Para quem quiser participar, vai ser toda segunda-feira. E eu creio que ali Deus vai trazer conhecimento, Deus vai trazer chaves para nós acessarmos o mundo espiritual. Oh, aleluia. Vamos iniciar com a palavra de hoje. Vamos iniciar com o que Deus tem para entregar para nós hoje. Vamos orar para Deus
tomar direção. Vamos orar para o Espírito Santo. Vou botar um fundo aqui. O Espírito Santo tomar a frente, porque ele hoje vai trazer um ensinamento para nós. Ele vai falar sobre o jejum de 40 dias que o Senhor Jesus ele fez ali sem comer 40 dias no propósito de jejum, né? No mundo espiritual e na Bíblia, o Senhor trabalha com símbolos, com números, né? Então, 40 dias tem um significado, né, para o judeu, tem um significado no mundo espiritual, né? Tem até um livro que tem o portal 7, tem o portal 8, que fala sobre os portais através dos números. Só que não vamos entrar nesse caminho, né? Vamos orar para nós iniciarmos hoje, porque o assunto hoje vai ser sobre jejum, sobre o propósito de jejum. Querido Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado, exaltado é o teu santo nome, Deus. Eu quero nesta hora te agradecer, Senhor, e te louvar por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Meu Deus, toda a honra e toda a glória eternamente será para ti, Senhor. Deus, consagra agora, Senhor, o fio da internet, o fio da luz, meu Deus, blinda, Senhor. Não permita, meu Pai, que o inimigo venha trazer distração, que o inimigo venha roubar, Senhor, a semente que vai ser plantada aqui, a semente que o Senhor vai trazer para a nossa vida hoje. Papai querido, fala conosco, que a tua palavra venha ter direção, que a tua palavra, Senhor, venha ter hoje a casa certa, a qual vai ser, Senhor, lançada, Senhor, a terra a qual vai ser lançada. Pai, que o Senhor venha curar, libertar, transformar através da tua palavra, Pai. Envia teus anjos agora, Pai, em cada lar que vai assistir esta live. Cada ambiente agora é tomado pelos teus anjos. Faça a guarda, Pai, que nós possamos receber da parte do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Né? A palavra do Senhor, eu vou ler aqui, está em Mateus, capítulo 4, que vai falar da tentação que o Senhor Jesus passou no deserto. Aleluia. Vai dizer assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se é tu o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Disse-lhe Jesus também: está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor seu Deus adorará e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviam. Louvado seja Deus. Essa palavra, Mateus capítulo 4, vai falar sobre o jejum de 40 dias que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo até o deserto. Louvado seja Deus. A pessoa, quando ela se entrega para Jesus, quando ela mergulha nas águas e aceita o Senhor Jesus como único, suficiente Salvador, ao sair das águas, ela vai ser levada para o deserto. Me conta aqui, quem se batizou e depois passou por um vento? Quem que se entregou para Jesus
mas passou por um vento. Tem esses 40 dias. Você ali se entregou para Jesus, mergulhou nas águas, aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, né? Mas depois que você é batizado, o Espírito Santo ele vai colocar em você uma força, uma resistência, para que você seja fortalecido nesse deserto, para que você consiga ganhar força e resistência para caminhar com o Senhor Jesus. Todos os novos convertidos, eles são testados. O Senhor quer ver o seu posicionamento, a fé, se você vai recuar ou se você decidiu mesmo servir a Deus. Então ali, aí a missionária Angélica passou pelo deserto, eu também. Assim que eu mergulhei nas águas, começou um vento, começou umas dificuldades, umas provas, umas lutas, mas era o que? O Espírito Santo treinando nós, para que nós possamos mergulhar mais na presença de Deus, ser fortalecido por Ele. E ali o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Então tem deserto que é o Espírito Santo que nos coloca. E aqui o Senhor Jesus, ele tinha se batizado e ele tinha recebido o Espírito Santo. Quando nós nos entregamos para o Senhor, ali nós já recebemos o Espírito Santo, né? E ali vamos ser conduzidos a passar pelo deserto. Ali o Senhor vai estar conosco, o Espírito Santo vai estar conosco, mas nós vamos ter que passar pelo deserto, nós vamos ter que passar pelas provas. Louvado seja Deus. E ali, quando o Senhor está ali, ele está naquele processo do deserto dos 40 dias. Ele não está se alimentando, ele está ali só buscando a face do Senhor. Ele está ali focado na missão que Deus tem para dar para ele. Então, nesses 40 dias ali, o seu chamado é despertado. Quando você se batiza e o Espírito Santo vem sobre você, ali o seu chamado é despertado dentro de você. Ali é ativado o seu chamado. Então você vai para esses 40 dias e o Senhor vai começar a mover para que o propósito e o chamado venha se cumprir na sua vida. E vai começar um processo de libertação, vai começar um processo de cura, de transformação. Ali naqueles 40 dias que o Senhor Jesus ficou, ele foi sendo ministrado. Como está sendo para você esse processo de 40 dias de propósito? O Senhor tem falado contigo? O Senhor tem ministrado no seu coração? Tem tido sonhos proféticos? Tem tido visão? Tem tido alguma revelação da parte de Deus? Apenas está no começo do que nós estamos fazendo, né? Vencemos aí uma semana, 7 dias de propósito, mas tem mais dias ainda para nós rompermos. E o inimigo, ele já está se apresentando. O inimigo, para algumas irmãs, já começou o vento. As irmãs que estão no propósito já estão sentindo a guerra e a batalha espiritual que está sendo travada. Por quê? Porque depois que você passar por essa tentação, depois que você vencer o inimigo, os anjos vão vir te servir. Os anjos vão vir trazer a bênção que você está esperando da parte do Senhor. Então, nesse propósito que nós estamos, eu quero pedir para as irmãs focar no propósito que Deus tem para nossa vida. O inimigo, ele é sujo, ele vai usar, ele vai querer atacar pessoas de perto, talvez o esposo, talvez o filho, mas nós temos que olhar com um olhar espiritual. Por quê? Porque você vai perceber que não é o seu marido que está ali falando aquelas palavras para te entristecer. Não é o seu filho que está lançando palavras para te entristecer. Começa a olhar com os olhos espirituais. Começa a ver o jeito que a pessoa te olha. Começa a ver o jeito que a pessoa fala com você.
Você vai perceber que aquela pessoa, ela tá ali sob influência maligna. Ela tá sob influência do mal. O inimigo, quando ele tá oprimindo alguém, você começa a olhar no olho dessa pessoa. Olha para os olhos dela. Olha o jeito dela. Começa a observar. Olha aí, ó. Isso mesmo. Isso mesmo. Já vou entrar nessa chave aí. A intercessão. Começa a observar a pessoa. Porque o inimigo, ele sabe que se abalar o teu casamento, vai mexer com as tuas emoções. Porque aqui na palavra vai dizer que o inimigo, ele tenta oferecer as coisas para o Senhor Jesus. Ele tenta mexer no psicológico, na ambição. Ele tenta falar, você não é Deus, você não é filho de Deus, né? Você pode transformar essa pedra em pão. Você está com fome porque você quer. Você tem o poder de transformar essas pedras em pães. Olha como ele é sujo. Ele vai lançar a palavra de Deus para que a mente de Jesus ali venha a ser confundida. Mas como ele estava cheio do Espírito Santo, ele rebateu com a palavra. Louvado seja Deus. Ele rebateu com a palavra. O Senhor Jesus respondeu a Satanás usando a palavra de Deus. Outra chave, ali em Efésios 6:10, vai falar sobre as armaduras espirituais. Você, quando for orar, coloca sobre você as armaduras espiritual. E ali vai estar falando da gente estar orando em todo o tempo, né? Orando em todo o tempo, em espírito também. Então, tem a intercessão, que nós vamos orar, né? Nós vamos orar assim. Aquela pessoa está sendo usada. Você percebeu que o inimigo está ali, né? Está influenciando aquela pessoa para falar aquelas palavras para te entristecer. O que você vai fazer? Você vai orar, mas vai orar uma oração específica. Você não vai orar expulsando o inimigo. Você vai orar amarrando ele, perdendo as forças dele. Entendeu? Que ele tire as mãos dos ouvidos, né? Para que a pessoa possa ouvir o Espírito Santo. Porque quando as pessoas estão sob influência maligna, a consciência dela, o inimigo, ele quer tomar o sentido. Aí a pessoa não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue entender que aquilo que você está falando é Deus que está te direcionando para falar. Aquilo que é o certo se torna errado, porque o inimigo vai distorcer as palavras e a pessoa vai entender tudo errado. E aí vai causar aquela contenda, aquela briga. Então, quando você for ali, você viu, tentou um contato, vai dar briga? Fica em silêncio e vai interceder. Amarra o inimigo que está ali usando aquela pessoa. Deus, eu amarro agora, Senhor, o inimigo que está usando fulano. Pai, tira todo o comichão do ouvido. Pai, tira toda a cegueira espiritual que essa pessoa, Senhor, venha ouvir a tua voz, que o inimigo perca as forças, Pai, sobre a vida dela. Começa a orar dessa maneira. Você não vai expulsar, porque a pessoa está com a brecha ainda. Então, se você expulsou, vai voltar ele mais 7. Vai ficar aquele, né, aquela bagunça. Então não expulsa, vai ter a hora certa de expulsar. Vai ter a hora certa. A paz do Senhor, irmã Kate, Paula, seja bem-vinda. Então você vai ter a hora certa para você expulsar. Então começa a fazer o inimigo perder as forças, perder o território, né? Começa a fazer o inimigo, a orar para que o inimigo venha perder as forças e a influência sobre aquela vida. Entendeu? Aquela pessoa que está te afrontando. Talvez pode ser no seu ministério, né? Talvez a perseguição está muito grande. Começa a orar assim, começa a orar para que Deus ele venha amarrar, né? Para que Deus venha colocar sobre você um manto de visibilidade, para o inimigo não te ver, para o inimigo não ir caçar assunto com você, né? Então, quando forem orar,
Peça para Deus apagar o nosso rastro no mundo espiritual. Por quê? Porque o inimigo vai farejar o nosso rastro e vai chegar até a nossa casa, vai chegar até a nossa vida. Por quê? Porque deixou rastro de guerra, rastro no mundo espiritual de batalha. Então tem que ser retirado, tem que orar para Deus apagar. E todo o contra-ataque você já derruba, lança por terra. Pai, todo o contra-ataque do inimigo contra a minha vida, através dessa oração, Pai, através dessa guerra, que os anjos comecem agora a destruir as armadilhas, a destruir os contra-ataques, a lançar por terra, em nome de Jesus. Vão interceder assim. Estão entendendo? Até aqui? E ali o inimigo ele vai lançar na sua mente. Não, mas eu sou filho de Deus. Eu não preciso passar por esse tipo de coisa. Eu sou filho de Deus. Ali Jesus, né, sendo Deus, sendo todo-poderoso, ele teve que passar por aquele deserto, por aquela tentação. Então o inimigo ele vai querer lançar na sua mente que porque você é filho de Deus, você não vai passar por dificuldade. Porque você é filho de Deus. Não, irmãos, deixa ele. Blinda sua mente para não ouvir esse tipo de palavra que o inimigo vai lançar na sua mente. Blinda sua mente para que o inimigo não venha lançar palavras malditas na sua mente para fazer você ficar duvidando de Deus, para fazer você ficar duvidando do propósito que o Senhor tem na sua vida. Porque o inimigo, ele sabe o chamado que Deus tem, ele vê no mundo espiritual você, aleluia, com as suas armaduras. Porque o inimigo ele vê você com o que Deus te deu. Mas você se vê uma pessoa, Deus, eu não consigo, eu não sei. Mas no mundo espiritual Deus te deu ferramenta. No mundo espiritual você tem armadura, tem os anjos te servindo. Então o inimigo vê você, né, como Deus te vê. Ali, com o poder que Deus te deu. E você talvez nem está sabendo usar as ferramentas que Deus te deu. E o Senhor, ele sabe que quando você sair desse propósito, os anjos vão te servir. Você vai sair dali cheio do Espírito Santo. Vai fazer obras maiores que o Senhor Jesus fez. Porque ali o Senhor Jesus, quando saiu desse jejum, já foi para o ministério, né? Outra chave poderosa, né? O jejum de 40 dias ativa ministério. Você que está com seu ministério travado, bloqueado, você que está buscando dom espiritual, você que está buscando experiência com Deus, um romper no seu ministério, o jejum de 40 dias vai ativar o seu ministério, né? Vai ativar os dons, né? Aquilo que está adormecido em você. O Senhor ele vai sensibilizar o teu espírito para que você possa perceber e ver os dons sendo ativados, para que você seja usada, né? Então esse jejum também ativa um ministério, ativa os dons espirituais. Louvado seja Deus. E ali depois de falar isso, depois de falar, é o jejum de 40 dias. Nós estamos fazendo da meia-noite até o meio-dia. O jejum. Nós estamos buscando por restauração de Deus, né? Deus vai levantar mulheres prósperas, empresárias, para abençoar a obra dele. Ele tem falado no grupo e está fazendo, está cumprindo. Então, aí, depois de falar isso, né, depois do inimigo afrontar Jesus, falando que ele é filho de Deus, que ele não precisa passar fome, né, que ele pode transformar, que ele tem poder para transformar as pedras em pães, o inimigo ele não desiste. Ah, não consegui essa seta. Lancei essa seta na mente dela, mas ela não caiu. As emoções dela estão blindadas. Ele vai continuar persistindo. Aleluia. E vai falar para Jesus assim. Deixa eu ler aqui. Aleluia. E ele vai querer que você, olha só que forte, ele vai querer que você extermine com o propósito que Deus te deu. Ali ele vai falar para Jesus, se lança daqui para baixo, se joga. Você não tem os anjos, né?
à disposição de você, você não tem os anjos para te guardar, se joga. Ele vai lançar pensamentos de suicídio na sua mente. Tá? Talvez o seu psicológico já está tão abalado, você está tão mexida, tão angustiada, que o inimigo fala, vamos acabar com o propósito de Deus na vida dela. Vamos lançar pensamentos suicida. Mas quando ele vai lançar, ele não vai falar em terceira pessoa. Ele não vai falar em segunda pessoa, ele vai falar na primeira pessoa. Exemplo, ele não vai falar assim, vai, pega essa faca e se mata. Não, ele vai falar assim, acho que eu vou pegar essa faca e vou me matar. Ele vai falar na sua mente como se fosse você pensando. Meu Deus, um ataque agora, porque eu revelei essa chave. Ele vai revelar, ele vai falar na sua mente como se fosse você pensando e você vai achar que é um pensamento. Meu Deus, olha a seta. Pai, eu bloqueio toda a seta, Senhor. Em nome de Jesus, está bloqueado todo acesso do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, acampa teu anjo aqui neste lugar, Senhor. Guarda a minha vida. Então, quando você começar a ter esses pensamentos que não provém de Deus, é o inimigo invadindo a sua mente e pensando por você. Talvez, e se eu pegar essa criança, um exemplo, né? Talvez você é mãe, né? Tá ali exausta, tem as crianças para cuidar, e naquele estado de nervo ele vai se aproveitar e entrar na sua mente, vai falar, eu vou pegar essa criança, eu vou bater, vou jogar, vou fazer. Ele vai fazer pensamentos assim. Ele vai fazer você pensar, e se eu pegar isso e fazer? Não. Ele vai lançar pensamento como se fosse você pensando. A paz do Senhor, irmã Darno, seja bem-vindo. Ele vai fazer você pensar que é você que está pensando. Entendeu? Talvez, e se você pegar e se jogar no trem? Ele não vai falar assim. Ele vai falar, ai, que vontade, eu vou me jogar nesse trem. Eu vou me jogar. Para você pensar que o pensamento é seu. Então começa a discernir os pensamentos que estão na sua mente. Porque o inimigo está falando na sua mente e você está ouvindo o que o inimigo está falando. O inimigo lançando seta na sua mente e você caindo. Louvado seja Deus. Então quando vier esses pensamentos intrusivos na sua mente, bloqueia. Coloca ali o capacete, a couraça. Se reveste com as armaduras espiritual. Porque ele é um derrotado. Ele já é um perdedor. Então, ele não tem o poder de parar você, só você mesmo. Só você mesmo. Se você quiser, você para o propósito que Deus tem na sua vida. Ele não vai fazer você pegar a faca, não. Ele vai lançar o pensamento para você fazer aquilo, para você ter a ação daquilo e a culpa vir para você. Olha como ele é astuto. Porque se Jesus se joga, não fui eu que empurrei Jesus. Jesus se jogou porque ele quis. Entendeu? Não fui eu que matei Ciclano. Ela pegou a corda e colocou porque ela quis. Porque o inimigo vai soprar. Pega essa corda, se enforca, se joga. Meu Deus. Olha a chave que Deus está deixando aqui. É muito forte isso. Eu nem sei se eu vou poder deixar essa live salva, porque eu tento trazer uma coisa leve, mas o Espírito Santo já me direciona para algo mais forte. Então, quem que você está ouvindo? Quem que você está ouvindo? A voz de Deus ou a voz do inimigo? Pare de ouvir o que o inimigo está dizendo ao seu respeito. Pare de ter pensamentos que não são seus. Quando vir esses pensamentos, bloqueia eles. Começa a falar, está repreendido em nome de Jesus. Eu jamais vou ter um pensamento de tirar minha vida. Eu jamais vou ter um pensamento maldoso desse. Está repreendido. Entendeu? Começa a orar dessa maneira. E ali, quando o inimigo viu que não ia conseguir, né, fazer Jesus ficar contra Deus, né? Porque ali ele falou, se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Ele queria fazer Jesus ficar contra Deus. E é isso que ele quer fazer com você também.
fazer você duvidar. Será que Deus está comigo? Eu estou sozinha nesse processo? Deus não está me vendo? Porque eu sou filha de Deus? Eu não preciso passar por esse tipo de coisa? É o inimigo falando. Você não é filha de Deus? Transforma essa pedra em pão. Então, cuidado com esses pensamentos do inimigo. Ele não conseguiu fazer o Senhor ficar contra ele. Não conseguiu fazer nós ficar contra Jesus. Ele vai fazer o quê? Pensamentos intrusivos. Se joga daqui para baixo, os anjos vão te guardar. Vai, pega essa corda, coloca aí. Ele não vai falar assim. Ele vai falar, eu vou pegar essa corda e vou colocar no pescoço. Eu vou pegar e vou fazer contra a minha vida. Ele vai fazer você pensar os pensamentos dele. Estou sendo atacada grandemente por causa dessa palavra. Acorda. Quando vir esses pensamentos de suicídio, de derrota, repreende. Está repreendido esses pensamentos em nome de Jesus. Ele vai tentar o próximo passo. E se você me adorar, eu te dou tudo isso. Aleluia. O inimigo sabe que no deserto que nós estamos passando, nós não vamos ter nada além do básico, daquela provisão diária, né? O maná vinha todo dia para o povo ali no deserto. Não podia guardar para outro dia. O maná era para aquele dia. E quem está no deserto vai receber o maná para aquele dia. O outro dia o Senhor vai prover, né? O Senhor vai prover. Então nós temos que ter a fé de crer que no outro dia Deus vai prover. E que o maná de hoje é para hoje. Vamos pensar no que Deus está fazendo hoje. Louvado seja Deus. E o inimigo sabe que ao finalizar esse processo, tem algo grande para te entregar. Então ele vai te entregar uma coisinha assim, para fazer você entregar tudo para ele. Exemplo, talvez o Senhor liberou uma palavra sobre a tua vida, uma palavra sobre o teu chamado, que Deus ele ia te abençoar na sua finança, ou que Deus ia entrar com salvação na sua casa, que Deus ia liberar algo novo sobre o seu ministério, uma unção nova no seu ministério. E Deus ele está lançando, ele está testando você, treinando você nesse deserto, nesse propósito. Aí vem o inimigo com um pratinho de lentilha e faz você trocar. Olha, você está passando necessidade aqui. Talvez se você fizer isso aqui, Deus ele vai te perdoar depois. Cai nesse pecado. Ah, você está cansado, pega esse copo de cerveja e bebe. Ah, você está precisando relaxar. Pega isso, faz isso. Ele vai querer fazer você trocar o que Deus tem. Porque se você cometer aquele pecado, você vai ir para o final da fila. Talvez está chegando a sua hora de Deus entregar o milagre, de Deus fazer um romper. E você cedeu para o inimigo. Ah, vai, me adora. Se prostra aí. Você está passando por dificuldade mesmo? Ah, talvez o seu marido não fala com você, o seu marido chega estressado, não te dá atenção. Pode olhar aqui essas fotos. Começa a mexer aqui no celular, não tem nada. Irmãs, o inimigo é sujo, é imundo. Ele quer paralisar o propósito de Deus. Não troque o que Deus te entregou por uma coisinha que pode acabar com a sua intimidade com Deus. Porque o pecado nos afasta do Senhor. Talvez Deus está quase para te entregar o milagre, porque para ele te entregar a vitória, ele tem que transformar eu e você. Ele não vai entregar a bênção com nós assim. Tem algo em nós que precisa ser transformado, que precisa ser modificado, né? Talvez o nosso jeito de pensar, né? Talvez a nossa incredulidade. Deus ele vai trabalhar dentro de nós para nós receber a bênção, o milagre. E ali o Senhor Jesus disse: não, Satanás, arreda daqui.
porque está escrito: só ao teu Deus adorarás e prestará culto. Então, quando vinha esses pensamentos, olha só, veio o primeiro pensamento, Jesus repreendeu. Veio o segundo pensamento, o Senhor repreendeu. Mas no terceiro, o Senhor expulsou ele. Porque o inimigo, ele vai resistir. Ele vai lançar a primeira seta, você não vai cair. A segunda seta, você não vai cair. Na terceira seta, quando você não cair, você pode expulsar ele. Olha a chave. Pega a chave aí. Você vai expulsar. Porque você já ganhou ali a autoridade. Ele viu que não vai arrumar nada. Ele viu que não vai conseguir te comprar. Ele viu que não vai conseguir lançar ali a seta sobre a tua vida. Olha que chave poderosa. Olha essa chave. Então começa a identificar, achar a seta que o inimigo está lançando na sua vida. Quem aqui, através dessa palavra que eu descortinei, que eu trouxe a revelação, conseguiu entender e ver a seta do inimigo na sua vida? Quem aqui, através dessa palavra, conseguiu falar: olha, eu percebi que eu estou sendo atacada, eu percebi que eu estou em batalha, porque acontece isso comigo, esses pensamentos, aleluia. Talvez não do jeito que eu falei aqui, talvez com outras palavras, mas é assim, o inimigo, ele vai usar, vai fazer você pensar como se fosse ele. Ah, pega aqui essa cartela de remédio e toma. Não. Ele vai falar assim: eu vou pegar essa cartela e vou beber esses remédios. Eu vou pegar isso aqui e vou beber e acabar com a minha vida. É assim que ele vai usar. É assim que o inimigo vai lançar. Olha aí, ó, as irmãs. Meu Deus, ó. Olha aí o que Deus está fazendo. Meu Deus, é muito forte. Olha aí, ó. É desse jeito. Deus está falando aqui. Eu não vou poder deixar essa live salva. O Espírito Santo falou que não vou poder. Meu Deus. Gente, Deus está levando nós num nível muito, muito profundo em Deus. Pegam essas chaves que o Senhor está descortinando. Através, se não está acontecendo com você, começa a observar seu esposo, seus filhos, sua parentela. Começa a observar as pessoas que estão ao seu redor. Talvez Deus está trazendo isso para usar vocês para outras vidas que estão precisando. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Muito forte, uma Cleonice, muito forte. Então, depois que o inimigo se retirou, depois que o inimigo se evadiu do ambiente, quem vem servir Jesus? Os anjos. Então, quando você está ali no seu limite, porque ele só vai aparecer quando você está no seu limite, no auge daquela tristeza, daquela angústia. É nessa hora que ele vai aparecer, irmãs. É nessa hora que o inimigo vai aparecer para lançar seta na nossa vida. Então nós temos que estar com o nosso coração guardado em Deus, porque senão a gente vai acreditar nas mentiras dele. Aleluia, amém. O Espírito Santo falou para me deixar salva durante 2 dias só, depois eu vou tirar. Então nós temos que observar esses sinais. E o Senhor ali expulsou, sem força, estava no jejum, olha aí, estava na consagração, né? Estava com fome, estava cansado. Mesmo assim, ele recusou os manjares, mesmo precisando, ele recusou aquilo que o inimigo estava querendo entregar. Aleluia, louvado seja Deus. E aí, o inimigo saiu, os anjos apareceram.
É, irmã, desse jeito, irmã Ana Paula. É desse jeito. Glória. Glória a Deus, aleluia. Desse jeito, gente. Tá vendo como vocês estão aprendendo? Tá vendo como vocês estão começando a discernir? Olha aí, ó. A irmã Paiva, a irmã Ana Paula estão começando a discernir. Olha que chave poderosa do Espírito. O Senhor fala que está enviando anjos para nos servir. Ó, que lindo. O Senhor está mandando reforço para você que está cansada, para você que está no seu limite, mas não se vendeu, para você que está no seu limite e não trocou a bênção do Senhor pelo prato do inimigo. Ele está enviando um anjo hoje para reforçar, para te servir. Aleluia. Glória a Deus. Receba a presença aí do Senhor. Receba hoje renovo, receba hoje da parte do Senhor que Ele está te entregando aí a tua vitória. Ele está entregando aí, hoje Ele vai te servir. Hoje o Espírito Santo está enviando anjos para te servir, para nos servir. Aleluia. Começa a repreender toda seta, começa a repreender em nome de Jesus. O louvado seja Deus. O Espírito Santo está aqui. Eu posso sentir a presença dele. Aleluia, Deus. Vou concluir a mensagem para eu estar ministrando. Aleluia, irmã Dânia. Tá vendo? O Espírito Santo, ele direciona, ó. Muitas irmãs tendo experiência. A oração das 9 está sendo um divisor de água. A oração das 9 está tendo muita unção, muito poder. Tem dia que o Senhor entra com libertação. Tem dia que o Senhor entra com cura. Tem dia que Ele traz palavras de revelação. Cada dia o Senhor trabalha de um jeito. Mas todas ali estão recebendo. Todas estão recebendo o que Deus está fazendo. Louvado seja Deus. Você que não faz parte do grupo de oração, aqui está o link. Entra no grupo para poder participar, para receber o que Deus está fazendo. Chega de ficar buscando sozinha, né? Porque muitas das vezes tem pessoas que não têm conhecimento do mundo espiritual. E você está passando por algo e não consegue discernir, e aquela pessoa vai falar: ah, tá passando por isso porque tá em pecado. Ah, tá passando por isso porque tá fazendo algo de errado. Não sabe que talvez é o próprio Deus querendo te levar para um outro nível, né? Que é o próprio Deus querendo fazer você viver algo novo, querendo que você se posicione. Que você está andando pelo caminho errado, Deus quer te alinhar com propósito, porque você veio para essa terra para um propósito. A sua família tem um propósito, o seu casamento tem um propósito a ser cumprido. E o povo, né, vê tudo com um olhar religioso. Ah, tá fazendo algo de errado. Ah, tá passando por isso porque não sei o quê. Ah, tá passando prova porque não dá o dízimo, porque não faz oferta. Ah, irmãos, as pessoas levam tudo, né, para religiosidade, para matar as almas, né? E não é dessa forma. O Espírito Santo tem a forma de trabalhar, né? E ele sabe que a pessoa, para ela buscar mais, para ela orar mais, é necessário Deus apertar. Às vezes não está em pecado, mas está ali descansando, está acomodado. Deus fala: ei, vem para cá que eu quero que você ore mais. Eu tenho um propósito para sua vida. Talvez vai chegar uma bênção. Antes de chegar uma bênção, você é provado. Deus não vai te dar uma bênção de mão beijada. Você vai ter que passar uma prova para ser aprovado e receber aquela bênção, receber aquela unção. Entendeu? E tem pessoas que não conseguem discernir e quer atacar você, quer me atacar, quer, sabe, colocar nós lá embaixo, quer deixar nós triste, angustiado, fazer nós ter pensamentos que não é nosso. Então esse tipo de pessoas, ó, não caminha com elas, porque são pessoas vazias.
são pessoas vazias e que não têm o conhecimento do que é Jesus, do que é o verdadeiro evangelho. Vive naquela palavra. A palavra, ela mata. A palavra, se não tem unção, não tem poder, não transforma. Louvado seja Deus. Deixa eu concluir a palavra aqui. O Espírito Santo vai me levando por uns caminhos. E depois que o Senhor foi provado, os anjos chegou para servir ele. Os anjos chegaram para colocar aquela mesa. Imagina só, o Senhor já preparou a mesa. Já colocou tudo do bom e do melhor na mesa. Aleluia. A mesa celebrando que ele tinha conseguido passar pelos 40 dias. Que ele tinha suportado a tentação. Ele suportou a fome. Ele suportou, aleluia, o corpo já fraco. Mas ele conseguiu suportar. Então eu e você, nós conseguimos. Da meia-noite até o meio-dia. Ficar nesse propósito, né? Tem irmãs que tomam água, tem irmãs que tomam líquido, pode fazer. Aí eu acordo de manhã, tomo só o cafezinho preto, não como nada, fico até meio-dia em jejum. Amém. Ah, não, meu propósito, eu tirei o pão, eu tirei a carne, eu tirei um alimento específico. Amém. Eu acordo de manhã, não como mais o pão, não, eu como uma fruta, eu como outra coisa. Renúncia, tá tudo bem. O Espírito Santo, onde a liberdade está o Espírito Santo. A palavra vai dizer em Coríntios. Entendeu? Cada um faz como o Senhor colocou no coração. Mas persiste nesses 40 dias. Persiste. Se você ali caiu, colocou água na boca, ai, Senhor, me perdoa, pede perdão. Deus me perdoa, eu volto para o propósito. Eu volto para a consagração. Eu vou conseguir, vou ficar até meio-dia. Louvado seja Deus. Vamos avançar. Vamos romper. Porque se você quebrou o jejum e parou, o inimigo sabe, opa, toda vez que eu falar para ela comer alguma coisa, ela vai comer e vai quebrar o jejum. Aí você não vai conseguir cumprir propósito nenhum. Então você tem que começar assim, Deus, eu quebrei, me perdoa. Eu volto o propósito agora. Ora, pede perdão e volta e fica ali até meio-dia. Mas não para. Não para. Porque o Espírito Santo pode beber água, irmã. Se o Espírito Santo falou para você ficar só no líquido, pode beber água, pode tomar café, pode tomar um chá. Agora você não vai fazer, eu vou tomar um litro de refrigerante. Também não exagera, né? Eu vou tomar uma coquinha zero. Não. É só líquidos como chá, água, um café com leite. Só líquido. Tá bom? E aí, deixa o Espírito Santo trabalhar. Outra coisa. As irmãs, não fiquem no propósito sem ouvir um louvor. Coloca um louvor, ouvir uma palavra, né? Não fica o dia inteiro ali, da meia-noite até meio-dia, eu acordei 9 horas, vou ficar no zap. Não, coloca um louvor, vai lavar uma louça, vai fazer o café, coloca um louvor, começa a falar com o Senhor, Pai, que dia maravilhoso, Pai, nesse propósito, eu quero isso, faz isso, Senhor, transforma a minha vida, Deus, toma fulano em suas mãos, começa a orar, fazendo as coisas mesmo. Se você não quer falar, começa a pensar na sua mente, mas busca a presença, coloca um louvor, tem alguém dormindo, então louva você para Deus, o hino da harpa, começa a cantar, a louvar para o Senhor. Eu não consigo pegar a Bíblia de manhã porque eu tenho que levar meu filho para a escola, isso, aquilo. Amém, mas você consegue pelo menos ler um salmo pequeno, lê o Salmo 23, escolhe um salmo, lê o salmo. Tem que se alimentar da palavra, pelo menos um pouquinho. Porque senão o jejum não vai ter efeito. Senão você não vai ter experiência. Senão Deus não vai te tocar. Porque vai ser uma dieta.
E nós não queremos uma dieta. Queremos um jejum espiritual, onde Deus vai manifestar a presença e a glória dele. Na mentoria eu vou ensinar vocês como atrair a presença. É com quebrantamento. Não tem como você buscar a presença sem quebrantamento, sem entregar o seu coração, né? Na mentoria eu vou trazer essas chaves. E eu creio que vai ser um destravar de Deus. Amém? Compartilha essa live, eu vou deixar salva durante 2 dias. Envia para alguém que está passando depressão. Envia para alguém que está triste. Porque Deus, ele vai tocar. O Espírito Santo vai tocar nessa pessoa. Eu creio, eu vou ministrar aqui, vamos orar. Vamos orar, vou ministrar. E eu creio que o Espírito Santo já está visitando. Eu posso sentir a presença dele. Louvado seja Deus, ó. Isso mesmo, pastora. O jejum, o propósito é de mortificar a nossa carne. Isso mesmo, as emoções, né? E deixar o nosso espírito, porque o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Vamos orar? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Oh, meu Deus. Graça te dou, Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito neste lugar. Por tudo, meu Pai querido, que o Senhor tem falado, ter despertado vidas aqui. Meu Pai, que o Senhor, através desta palavra, possa, Pai querido, quebrar todo jugo, Senhor, todo pensamento intrusivo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que, através desta live, os teus anjos ministradores agora comecem a amarrar, meu Pai, os inimigos. Meu Pai, começa a neutralizar as forças, Pai, das trevas. Meu Pai, que vem influenciando a mente, trazendo tristeza, angústia, pensamentos, meu Pai, intrusivo, em nome de Jesus. Pai, que os teus anjos comecem a passear neste ambiente onde essa pessoa está ouvindo esta oração. Que a tua glória, meu Pai, a tua luz venha alcançar estas vidas. Pelo poder que é no nome de Jesus, Pai. Que toda escuridão, Senhor, toda mentira, todo engano do inimigo, Senhor, toda escama, meu Pai, dos olhos, venham cair por terra através, Pai, do teu poder, da tua presença, da tua palavra, Pai. Entra com libertação, quebra as correntes, quebra as algemas, caia por terra toda a opressão, pelo poder que é no nome de Jesus. Satanás, pega tudo que é teu agora, a tua depressão, a tua angústia, pega agora as tuas setas, a tua mentira, o teu engano, pega tudo que é teu agora. Os anjos do Senhor comecem a passar espada, comecem a acorrentá-los, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus, sai. Pai, que os teus anjos, Pai, façam uma limpeza neste ambiente. Todo lixo espiritual agora, Senhor, todo demônio, Pai, amarra e leva para o abismo. Amarra e leva para onde o Senhor determinar, Jesus. Assim eu declaro, Pai, que a paz venha reinar neste ambiente, nesta mente. E que a tua presença, meu Pai, venha ser sobre esta vida. Assim eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. As irmãs conseguiram compreender o que Deus quis trazer? As irmãs conseguiram compreender o que Deus quis trazer? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém, irmã. Depois você manda o nome dela lá pro grupo. Que às 9 horas nós vamos orar. Vamos apresentar todos. As famílias, as irmãs receberam da parte do Senhor através dessa palavra. As irmãs conseguiram compreender o que o Espírito Santo falou através dessa palavra. Louvado seja Deus. Então deixa o Senhor tratar, deixa o Senhor abrir a sua mente, deixa o Senhor trabalhar, começa a observar, discernir, né? Não fique brigando à toa. Não fique
Não fique triste, nem caia na pilha que o inimigo está falando, tá trazendo. O Senhor está contigo. Hoje Deus te fortaleceu. Amém? Vamos encerrar esta live, mas vamos ter oração às 9 horas. Participa da oração. Chama mais pessoas para participar. Chama mais irmãs para orar conosco, né? Para que Deus venha tocar sobre a família, sobre a vida delas. Amém? Compartilha essa live com alguém. Eu vou deixar salva. Né, para uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que está ali triste, precisando ouvir a palavra. Envie essa palavra, né, que o Espírito Santo vai tocar, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todas vocês que ficaram até aqui, que receberam a palavra, que receberam o que Deus tem para a nossa vida, né, que o Senhor venha trazer um tempo novo, que o Senhor venha trazer, né, uma unção nova, um desatar de Deus sobre cada irmã que está aqui, sobre cada vida que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz. Amém, irmã? Deus abençoe todas vocês.